Nós estamos chegando no momento final do Sermão da Montanha. Todo sermão que se preze, ele tem que ter um começo, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um fim. E quando nós falamos do começo de sermão, eles dizem que isso que é o começo, que nós chamamos de exorto, o pregador tem que tentar atrair a atenção dos seus ouvintes. E vocês lendo o capítulo 5, quando começa o Sermão da Montanha, parece que não, mas Jesus, ele atrai os seus ouvintes quando ele fala as bem-aventuranças, né? Ele cita as 8 bem-aventuranças, obrigado André. E aí agora, meus irmãos, ele começa a falar, né? Depois ele fala do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer, ou seja, é o corpo da mensagem. E quando chega no fim da mensagem, o que o pregador, ele comumente, ele faz? Geralmente, quando está acabando a mensagem, antes de fazer a mensagem, o pregador, ele costuma fazer o quê? O apelo, não é assim? Eles fazem o apelo. Então, a partir do versículo 13 até o final, Jesus ele começa a fazer o apelo do Sermão da Montanha. É como se ele está dizendo aqui: olha, se vocês entenderam essa mensagem, foi uma mensagem pesada. Nós estamos estudando essa mensagem aí desde irmão, nós começamos a estudar o Sermão da Montanha, se não me falha a memória, no mês de março, ou talvez até no mês de fevereiro. Nós já estamos chegando no mês de dezembro. Provavelmente nós vamos terminar, né, dezembro, praticamente junto com o final do Sermão da Montanha. Agora, ele guarda essas últimas palavras para tentar tocar no coração do ouvinte, para dizer para o ouvinte: olha, vocês entenderam? Se vocês entenderam a mensagem, é como um pastor. Ele começa a falar, por exemplo, ele fala assim: olha, eu quero falar para vocês do amor de Deus. No caso aqui, Jesus falou sobre as leis do reino, né? Mas vamos dizer que o pregador fala assim: eu quero falar sobre o amor de Deus. E depois que ele explica, fala o que é, né, como funciona, né, quem que pode receber o amor de Deus, no final ele diz assim: se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, né? É o que Jesus está fazendo aqui no final do Sermão da Montanha. Ele faz um apelo, e é um apelo muito singelo. É um apelo que começa aí no versículo 13 dizendo assim: entrai pela porta estreita. Ele vai dar uma ordem, irmãos, é um alerta, né? Uma ordem: entre por essa porta estreita. Ele não vai explicar imediatamente, ele não vai explicar nada, ele só dá a ordem. Depois ele começa a explicar não sobre a porta estreita, mas ele fala de uma outra porta. Entrai pela porta estreita, por quê? Aí ele explica: é porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E aí ele volta a falar da porta estreita no versículo 14, quando ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que o encontram. Ou seja, ele vai falar das duas portas. Cada porta tem o seu caminho, cada caminho leva a um destino, e é sobre esse destino que a pessoa tem que decidir, que a pessoa tem que refletir. Aqui, irmãos, tem uma ordem. No versículo 13, você vai ver que essa palavra é uma ordem. Quando Jesus fala ide, ele está dizendo: eu quero que vocês vão a todo mundo pregar o Evangelho, né? Agora, quando ele olha aqui e diz assim: entrai, meus irmãos, é a mesma coisa, é uma ordem tipo um mandamento que Deus dá: entrai pela porta estreita. Olha, não precisaria dizer mais nada. Se Jesus tivesse dito só assim: entrai pela porta estreita, ponto final, e começasse no versículo 15: acautelai-vos,
se ele tivesse parado ali e continuado no versículo 15, a sentença estaria completa. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. E ordens, quando vêm do superior, ordens quando vêm do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele, meus irmãos, que conhece tudo em nós, de pensamentos, de palavras, de ações, daquele, meus irmãos, de onde tudo emana e por ele tudo se preserva. Então ele está olhando e dizendo assim: entrai pela porta estreita. Uma ordem dessa não é para ser discutida. Você não vê nos 10 mandamentos Jesus querendo uma discussão sobre os mandamentos. Ele até explica os mandamentos. Quando ele fala não matar, então ele não vai ficar explicando: olha, não mata uma pessoa, porque se você fizer isso aí, você vai entristecer a família, que vai sofrer e coisa e tal. Não, ele não dá uma explicação. Nos mandamentos ele fala não matar e coloca um ponto final. Não é assim? Por quê? Porque ordens, mandamentos, quando eles vêm de Deus, é para ser cumprido. Nós podemos discutir o assunto: mas essa porta aí, veja bem, né? Ele está mandando entrar, por que eu tenho que entrar? Ele vai responder, mas ele não precisava responder. Ele responde porque ele é misericordioso, ele responde porque ele é bom demais, ele responde porque ele quer que você realmente entre por essa porta sem nenhuma dúvida no seu coração. Mas olha, todas as pessoas que obedeceram uma ordem de Deus sem questionar, aquela obediência que nós chamamos de obediência cega, todas as pessoas que fizeram isso não se arrependeram. Por exemplo, aquela ordem que Deus deu para Abraão, para ir lá no Monte Moriá e sacrificar o filho dele, aquela é uma ordem que não foi discutida. Abraão levantou de madrugada, diz assim, imediatamente foi lá e cumpriu a ordem, e por isso foi abençoado por Deus. Mateus, quando ele estava na coletoria, Jesus só olhou para a cara dele, uma coisa muito simples, uma palavra, meus irmãos, lacônica, completamente assim, de olhar e dizer assim: não falou mais nada, só isso. Ele só falou isso. O que Jesus falou de tão importante que o Mateus ele deixou aquele emprego na Receita Federal, na coletoria de impostos, na casa do tesouro ali, o que Jesus falou de tão importante, uma palavra tão grande que ele só olhou e disse assim: segue, Isso tá vendo? Ele vem aqui na quinta-feira, está aprendendo bastante coisa. O que ele falou? Siga-me, segue. A Bíblia diz que imediatamente o seguiu. Veja, irmãos, é uma ordem. Jesus olha e diz: entrai pela porta estreita. Existe um motivo para entrar? Tem. Olha aí no versículo 13. Porque tem uma outra porta, porque larga é a porta enganosa, né? E a maioria das pessoas tem entrado por essa porta larga e enganosa, espaçosa, né? É por isso. Então, irmãos, primeiro vamos fazer o seguinte: vamos focar nessa porta estreita primeiro. Já que ele pediu para a gente entrar na porta estreita, e já que Jesus, na sua bondade, naquela generosidade que só pode vir dos céus, ele resolve explicar e nos dar motivos para entrar na porta estreita. Vamos ver o que ele diz no versículo 14: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Veja só, o caminho que conduz à vida. Meus queridos irmãos, que caminho é esse? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, você tem o sentido do caminho, você tem a realidade do caminho, você tem o nome do caminho. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz assim: olha, vocês entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, eu digo para você: esse caminho é o caminho para a vida, e o caminho para a vida é Jesus. Já eu falo sobre isso, mas há uma coisa importante de entender sobre esse caminho que conduz à vida. Esse caminho, ele foi fechado. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele colocou 2 querubins na porta do jardim do Éden, para que os homens não pudessem mais entrar no jardim, no paraíso. Então, o caminho para a vida eterna, o caminho para o paraíso, ele foi fechado, literalmente, ele foi trancado. É um caminho que pertence a Deus, ele tranca e ele abre como ele quiser. Então, ele fechou, esse caminho foi fechado. E se a gente perguntasse assim: mas por que você fechou esse caminho? Bem, irmãos, esse caminho não era para ser fechado, mas ele foi fechado. Porque Deus deu uma ordem para o homem desobedeceu. E desde então, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo, entrou na vida dos homens. Primeiro a morte espiritual e depois a morte física. Mas tem um nome. Por que esse caminho foi fechado? A palavra de Deus diz: por causa do pecado. Agora, irmãos, acredite, o pecado ele fecha caminhos, ele não abre caminhos. O pecado ele fecha portas, ele não abre portas. Sempre que há um pecado, você vai encontrar pedras no caminho. Sempre que há um pecado, você vai encontrar portas se fechando e se fechando e se fechando. Só podem ser abertas quaisquer que seja pela graça de Deus. Mas esse caminho estava completamente fechado e foi reaberto. Quem reabriu esse caminho? O nosso grande herói, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Agora, irmãos, nós temos um versículo aqui no livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 23. Eu convido você para, junto comigo, abrir no livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 23. Hebreus, capítulo 10 e versículo 23. Diz assim: vamos ler no versículo 22, tá? Que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Agora, tem uma coisa: por que eu tenho que chegar com o coração firme? Por que eu tenho que chegar com inteira certeza de fé? Por quê? Por que eu tenho que reter firme a confissão da minha esperança? Porque é firme aquele que prometeu. E qual é a promessa? A promessa está no versículo 19. Veja comigo aí, meus irmãos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, olha, você pode ficar firme, você pode reter a sua fé, o seu coração está purificado da má consciência, e existe um motivo para isso: é que o caminho foi reaberto, e esse caminho foi reaberto pelo sangue de Jesus. Por isso, o versículo 19 diz: você pode entrar no santuário com ousadia. Você não vai entrar no santuário de cabeça baixa. Você não vai entrar no santuário chutando bolinha de gude. Você não vai entrar no santuário fazendo penitência. Você não vai se entrar no santuário dessa forma.
A palavra de Deus está dizendo: você vai entrar com ousadia. Sabe o que é com ousadia? É a certeza. Ousadia, a pessoa ousada, aquele que vai lá e faz exatamente isso. Sabe por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí você pode entrar novamente. Então, quando Jesus diz assim: olha, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Esse caminho que conduz à vida, ele é apertado. Apertado. Às vezes a gente não entende o que é apertado até quando a gente está apertado, né? Eu me lembro, irmãos, duas situações de aperto que eu passei. Não era financeiro não, né? Mas aperto mesmo. Eu falei assim: eu vou arrancar o motor dessa perua aqui, eu vou fazer isso aqui, né? Resolvi arrancar o motor de uma perua lá. Aí eu estava lá debaixo da perua, arrancando o motor da perua, e esqueci de colocar um calço na perua. E quando eu joguei o motor para baixo, a perua andou e veio tudo para cima de mim, né? Veio para cima de mim, e eu tenho que dar socorro, né? Socorro! Aí o homem lá que dirige os ônibus milagrosamente estava passando lá na frente, né? Me salvou dessa, né? Me salvou. Foi um aperto, né? Você se sente completamente exprimido, né? Parece que você vai morrer, né? Mas outra vez que eu me senti em aperto é assim: lá em Israel tem um túnel que só cabe você, e tem lugar que você tem que passar meio de lado. Eu não preciso, eu passo assim de frente qualquer lugar, né? Mas tem lugar que você tem que ir gateando assim, gateando, sabe? A água vai até o joelho. É 800 metros desse jeito, dentro desse túnel, sabe? Fazendo por aqui, né? Até que você já chega lá, né? No meio, eu me lembrei que eu tenho claustrofobia. Mas só lembrei disso no meio. Eu estava tão contente, né? Tinha uns africanos cantando na frente, uns americanos cantando lá na frente, lá atrás, os americanos na frente, né? E foi outro aperto, sabe? Naquele lugar você não podia passar com nada, era uma angústia muito grande. Você não queria correr e falar assim: eu quero sair desse lugar. Só que assim, é uma fila de gente o dia inteiro passando naquele túnel, sabe? Então você teria que acordar 50, 60 pessoas na frente. O problema é que só cabe um, não cabe dois. Não tem jeito de você passar por da frente, não dá, não tem espaço. E você fica desesperado. Então, Jesus está dizendo: apertado é o caminho. É como passar naquela porta roliça do banco. Você vai passar de deixar a chave, daqui a pouco você deixa o celular, daqui a pouco você vai passando uma raiva ali, né? E passar por uma porta estreita é um desafio, porque Jesus está dizendo: se você for chamado e sente que é chamado para salvação, você tem que deixar muita coisa para trás. Você não pode entrar nessa porta com aquela arrogância que você é um crentatarrão, né? Um santarrão. Você não pode passar por essa porta com a soberba, com a arrogância. Você não pode passar nessa porta carregando ídolo nenhum que seja para te ajudar em algum ponto. Você não pode carregar. Você não pode entrar nessa porta com uma prática pecaminosa, qualquer que seja. Jesus está dizendo: olha, você é apertado, esse caminho é muito apertado, é muito estreito, né? Ou seja, a palavra no original quer dizer magrinho. Magrinho. Essa é a palavra no original, ou seja, olha, é muito estreitinho aí, você tem que ir só com o seu coração. E de fato, meus irmãos, quando uma pessoa crê em Cristo, é como o Paulo falou, lá em Filipenses, capítulo 3. Eu nasci judeu, da tribo de Benjamim, fui circuncidado no 8º dia, conforme a mais rigorosa lei, eu vivi fariseu,
jejum, papapá, não sei o que lá. Ele era o cara da religião. Aí ele olha e diz assim: mas eu reputei tudo isso como, e a palavra é nojenta. Ele diz: eu olhei para tudo isso, para toda essa religiosidade, e eu considerei que era esterco, é a palavra que ele usa lá, né? Porque diante do sangue de Jesus, todas essas coisas são esterco. É romper com o mundo, é romper com as concupiscências da carne, dos olhos. Jesus diz, meus irmãos, que não é fácil. Agora eu quero que você abra em Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 13 e versículo 24. Jesus vai mostrar para nós que não é tão simples entrar nessa porta. Ele diz aí no capítulo 13 e no versículo 24: lutem ou esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Ou seja, Jesus está dizendo: entrar nessa porta é uma grande batalha. Mas não é uma batalha que você luta contra outra pessoa. Não é uma batalha que você vai lutar contra um conjunto de pessoas ou uma igreja. Não é nada disso. É uma batalha que você trava dentro de você mesmo. Lute para poder entrar nessa porta estreita. Porque eu vos digo que muitos vão querer e eles não vão conseguir. Olha o que ele fala no final do versículo 24. Eu vos digo que muitos vão procurar entrar e eles não vão conseguir. Por isso, meus irmãos, quando Jesus chamava as pessoas ao arrependimento, é como aquele jovem rico. Jesus olhou para ele: vai, vende tudo que tens, depois vem e me segue. Jesus nunca pediu isso para ninguém. Ele não pediu isso para Nicodemos. Para Nicodemos ele só disse: importa nascer de novo. E provavelmente Nicodemos era muito mais rico do que aquele jovem rico. Porque o jovem era rico porque o pai dele era rico, mas Nicodemos era rico. Ele era. Ele não pediu isso para José de Arimateia, sendo José de Arimateia um homem rico, como a palavra de Deus diz. Mas então, pastor, por que ele pediu isso para aquele menino? É porque o dinheiro era o Deus dele. E Jesus sabia que o dinheiro era o Deus daquele menino. Então, se o futebol é o nosso Deus, Jesus pede: larga Deus. Se o dinheiro é o nosso Deus, Jesus diz: larga Deus. Meus irmãos, olha bem o que Jesus Cristo ele pede no rapaz para largar o mundo. Era uma luta interna no seu coração, e uma luta que ele não conseguiu vencer. A Bíblia diz que ele olhou para trás e disse: eu vou voltar embora. Quando Jesus ele estava fazendo um discurso no capítulo 6 de João, ele disse assim: o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem come esse pão jamais será fome. Quando ele disse isso, toda aquela multidão de 5.000 pessoas que estava lá, um olhou para o outro e disse: não, lá, quer dizer que a gente tem que seguir ele? É isso que a gente está ouvindo? Ah, não, isso é uma palavra muito dura. Duro é esse discurso, ninguém aguenta isso não, vamos embora para casa, vamos, né? E a Bíblia diz que só ficou os 12 apóstolos. E aí Jesus olhou para os 12 apóstolos e disse o quê? Vocês querem ir embora também? Então, quando Jesus diz: entre pela porta estreita, é uma ordem. Só que aqui no livro de Lucas, que é uma passagem muito parecida, ele diz: lute, porque você vai ter que lutar contra você mesmo, contra as suas vontades. É uma batalha espiritual. Sempre que Deus chama uma pessoa para servi-lo, o inimigo, irmãos, ele tenta tirar a atenção daquela pessoa. Sempre que você estiver ficando firme na casa do Senhor,
o diabo vai fazer alguma coisa para que você fique afastado. Então, lute por entrar pela porta estreita. Satanás, ele sabe exatamente o que fazer para desviar a nossa atenção, para que a gente chegue naquele momento de dizer: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Então, lembre-se disso, de Jesus dizendo: olha, são poucos os que encontram esse caminho. Final lá, venha, meus irmãos, olha lá no capítulo 7, vamos voltar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 14, no final. Poucos há que o encontram. Não é que não achou, não, porque não é tão difícil de achar. Continuando aqui, irmãos, vamos falar um pouquinho mais dessa porta estreita. Agora nós já sabemos quem que é a porta, é o mesmo que é o caminho. O caminho e a porta é a mesma coisa. Quando você entra nessa porta, você está nesse caminho. E no livro de João, capítulo 10, versículo 9, olha, esse versículo é muito simples, é muito fácil. Geralmente as crianças decoram esse versículo com uma facilidade incrível. Mas a primeira parte dele fala para nós quem é essa porta. Em João capítulo 10, versículo 9, disse Jesus: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, Jesus é a porta. Então, quando nós falamos da porta estreita, Jesus é essa porta estreita. O Pedro, pregando lá para os judeus, disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, só tem uma porta que conduz ao céu. Mas eu digo, aqui na terra há duas portas, mas só uma conduz ao céu. Mas existem duas portas. Essa porta é estreita, mas cabe todo mundo. Eu estava vendo, estava descendo esses dias, eu contei 63 vacas subindo na rua da minha casa. 63, eu nem sabia que tinha tanta vaca por aí, Então era assim, uma atrás, não sei se é vaca, se é vaca, mas estava subindo lá, subindo. Eu contei 63. É engraçado que de repente vai passando uma atrás da outra, vai seguindo assim, e um buraquinho pequeno como esse aqui, se uma passar, passa toda. Como diz aquele ditado: onde passa um boi, passa uma boiada. Irmãos, aquele monte de vaca deve ter passado num ponto ali daquela cerca, e elas saíram e escaparam de lá. Olha, o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas cabe todo mundo. Todo mundo pode passar por ele. Porque quando Jesus se levantou, ele disse: vinde a mim todos. Todos incluem esse que vos fala. Todos incluem cada um de nós que aqui está. Vinde a mim todos. Todos são realmente todas as pessoas. Jesus, ele convida todas as pessoas a entrar por essa porta estreita, a trilhar o caminho que é apertado. E essa porta, ela está aberta hoje. Essa porta está aberta. Tem um hino de cantor cristão que fala sobre isso. A porta está aberta. Você não paga para entrar. Ela é uma porta aberta, é uma porta franca. A salvação é pela graça. Eu me lembro de uma vez que um engenheiro estava lá fazendo aquelas classes de escola dominical, vocês sabem, eles tem um sobrado, e tinha que fazer uma fundação muito, mas muito forte para segurar, e o nosso pedreiro não entendia de fazer a ferragem, e o engenheiro era meio bravo, chegou lá, estava sendo feito tudo errado. Aí ele disse assim, o pedreiro: eu não estou ganhando muito para fazer isso.
O engenheiro falou: mas você está ganhando. E ele diz assim: e eu não estou ganhando nada. O engenheiro, ele não estava fazendo de graça para gente, né? Ele disse assim: ó, eu não estou ganhando nada, eu estou fazendo de graça. Mas eu estou fazendo pela graça. E por isso que eu vou fazer bem feito. Você está ganhando pouco, pode ser, mas você deve fazer bem feito também. Eu nunca vou esquecer dele falando isso. Aí, para poder juntar os dois, eu fui costurar no meio. Não, calma lá, tá, né? E, eu não podia perder o pedreiro, que era barato, mas também não podia perder o engenheiro, que era de graça. Olha a situação, né? Então, juntei os dois lá, fiz os dois ficar amigos na hora, né? Olha só, a entrada é de graça, mas não foi gratuita, custou o sangue de Jesus. É pela graça, mas não foi grátis, né? Custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu tenho uma notícia muito ruim sobre essa porta, que ela é estreita, ela está aberta, você não paga nada para entrar, mas a Bíblia diz que um dia ela vai se fechar. E eu quero convidar você para voltar lá em Lucas capítulo 13, nós estávamos lá. Então peço para você abrir novamente em Lucas capítulo 13, e versículo 23. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas pastor, o senhor falou que todo mundo que quiser pode entrar, e aqui está dizendo que muitos vão procurar entrar e não vão poder. Mas calma, é só continuar lendo. Sabe quando eles não vão poder entrar? O versículo seguinte explica, versículo 25. Quando? Quando o pai de família se levantar e fechar a porta. Está vendo só? Então, um dia essa porta vai se fechar, mas enquanto ela não fecha, o convite de Deus, ele continua: entrar pela porta estreita, porque um dia essa porta vai fechar. E a Bíblia diz que ela vai se fechar. E o dia que ela fechar será o dia final. E diz aqui no versículo 25: e vocês começarem a bater de fora na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele responderá: não sei de onde vós sois. Essa vai ser a resposta. O dia que essa porta fechar, quando Jesus voltar, a porta se fechará. E quem está fora não vai mais poder entrar. E quem está dentro está guardado, não vai querer sair. É como a arca. Ninguém queria sair da arca. O Noé não queria sair da arca. Os animais não queriam sair da arca. Na verdade, eles queriam ficar lá e eles ficaram um ano dentro daquela arca. Mas as pessoas que se recusaram a entrar na arca, construída por ordem de Deus, por Noé, olha, eu fico imaginando o grande remorso que bateu no coração deles por não ter entrado. E Jesus está dizendo: entre, se esforce por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer e não vão poder, porque um dia essa porta vai se fechar. Mas acredite, enquanto não se fechar, você pode. Para terminar, irmãos, vamos voltar para o capítulo 7 do livro de Mateus, porque nós falamos muito sobre essa porta estreita, e é importante que se fale sobre a porta estreita, porque é a porta da salvação. Você não precisaria aprender sobre a outra porta, basta você crer nessa primeira porta, que é a porta estreita, e entrar por ela. Mas Jesus, ele fez questão de dizer: entre pela porta estreita. Por quê? Porque tem uma outra porta. Porque larga é a porta, versículo 13, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É estranho. Nessa porta, ninguém é chamado a entrar. Não diz: entrai pela porta larga. Mesmo
ninguém chamando para entrar nessa porta. Ela está lá escancarada, aberta. E a palavra de Deus diz que muitos são os que entram por ela. Muitos. Cabe tudo que o pecador deseja levar. Pode levar a sua religião falsa, pode levar os seus pecados, pode levar tudo que você quiser. Toda miséria humana, toda mentira humana, toda ideologia humana, toda imoralidade humana, toda idolatria, toda soberba, todos os vícios, todas as paixões, olha, é um caminho largo. Eu não sei em que país, mas eu vi na internet. Eu vi na internet que tem um país aí que tem uma pista que tem 16. Como é que eu falo? 16 faixas. Obrigado, irmãos. Tá vendo? 16 faixas. A gente se contenta com 2 e já fica todo feliz. Quando a gente vai para o Paraná, anda quase 250, 300 quilômetros, né? Quando vai lá para Curitiba, em uma pista simples, perigosa. Aí você tem uma pista larga, passa caminhando, passa carro, passa tudo, você sobe mais algum para alguém fazer um zigue-zague. Imagine, irmãos, Deus está falando sobre isso, sobre um caminho que é largo, que é espaçoso. Você pode fazer o que você bem entender, o que você não entender. Você não precisa prestar conta para ninguém. Esse é o mundo. O mundo é assim. Parece que é bom ser assim, mas não é bom ser assim. Você acha que eu posso fazer tudo? Deus fala, pode, mas nem tudo convém. Mas para o mundo não. Você pode fazer tudo e pronto, acabou. Você pode ser o que você quiser. Não faz muito tempo eu li de uma pessoa que disse que ele é um lagarto. E ele fez a cara dele de um lagarto. E ele se acha um lagarto. Ele não se sente gente, ele se sente um lagarto. Agora, eu digo para você, ele é um ser humano. Quando ele nasceu à imagem e semelhança de quem? De Deus. Só que ele foi fazendo operações e mais operações até virar carne de lagarto. Pode até ser que case com uma lagartixa. Mas eu digo para você, ele vai continuar sendo um ser humano. E cada vez que ele vai mudando o jeito dele, ele vai se afastando da imagem e da semelhança de Deus. É a deformidade. Por isso eu digo, esse caminho largo, cabe tudo isso. Sabe todas as ideologias de hoje, cabe isso também. Sabe todos os pecados, cabe isso também, sem arrependimento. Porque o pecado tem cura. A cura do pecado é o arrependimento. É um coração contrito que agrada a Deus. Mas nesse caminho, nessa largura toda, a Bíblia diz: bom, você pode ser o que você quiser, você pode agir como você quiser, você não precisa prestar conta para ninguém. Deus não está. E o pior, é um caminho de muitos. Diz aí no versículo 13: muitos são os que entram por ela. Muitos. Eu quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte: no destino que cada caminho leva. No versículo 13 diz que o caminho espaçoso conduz à perdição. E no versículo 14 diz que esse caminho apertado leva para a vida. É a vida eterna. É a vida abundante aqui nesta terra, cheia dos frutos do Espírito, cheia de bênçãos de Deus, cheia de proveito para todos os homens. É o caminho que conduz a vida, uma vida eterna e uma vida abundante nesse mundo. A sua vida será proveitosa para os outros quando você crê em Cristo como Salvador. É tão bom ter Jesus. É tão bom. Agora no versículo 13, o caminho espaçoso conduz à perdição. A perdição. Perdidos em suas práticas, vivendo, meus irmãos, como nós falamos no submundo do pecado. É assim, sem esperança, sem Jesus, sem salvação.
A perdição começa aqui na terra e vai terminar na eternidade. Perdição. É engraçado que quando uma pessoa está completamente desencaminhada na vida, às vezes você pergunta para um pai ou para a mãe, e o pai ou a mãe responde: aquele filho ou aquela filha está o quê? Está perdido. Isso não é eu, não é a Bíblia. É o que dizem as pessoas quando os filhos se perdem no crime, se perdem nos vícios. Aí o pai, com uma voz triste, angustiante, ele diz essa frase: aquele meu filho, aquela minha filha está perdida. É o caminho lá. Conduz à perdição aqui neste mundo e também a perdição eterna. Qual caminho você escolherá? São duas portas, são dois caminhos, são dois destinos, mas isso nos lembra que são apenas duas escolhas. Não tem meio termo. Aqui no Sermão da Montanha é tudo dois. Você não pode servir a dois senhores, a duas árvores, a duas casas. Lembra? Aqui é tudo dois. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Que isso fique, irmãos, em nosso coração. Amém?